ter o pastor Marinho aqui, para mim, é uma honra. Deixa eu apresentar esse magrinho aqui, é uma honra. Deixa eu apresentar esse magrinho aqui, né? Estatura de varão perfeito. Foi um companheiro, né, que Deus colocou na minha vida. E para quem não sabe, o pastor Marinho, ele era o pastor dessa igreja. Quando ele saiu, né, Deus me trouxe para cá. E eu fico feliz, irmãos, porque eu pude ver a dedicação desse homem e o trabalho que ele tem realizado aqui. Por isso que eu posso afirmar que toda honra, toda glória é sempre dada a quem? A Deus. Sempre a Deus. Então, vamos dizer assim, fala Senhor, porque a tua igreja ouve, vamos dizer? Fala Senhor, porque a tua igreja ouve. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Gostei da taça aqui, meu irmão. Depois a gente vai brindar, viu, pastor? Glória a Deus. Você crê que Deus vai falar no teu coração nesta noite também? Que Deus esteja colocando fome e sede da sua palavra no teu coração. Queria cantar só uma estrofezinha do canto que diz assim: às vezes nós viemos na casa do Senhor, mas de tanto fazer, né, pastor? A gente se acostuma com o bando, se acostuma com a fisionomia do pastor, se acostuma com tudo. E às vezes nós mudamos um pouco o foco, né, do que viemos fazer aqui. Não estou dizendo que vocês não estão focados, não é isso. Mas é natural. Todos nós somos assim. O ser humano é assim. E eu vou cantar só essa estrofe daquele canto que diz assim: eu vim para adorar-te, vim para dizer-te, tu és o meu Deus. Só esse povo, totalmente amável, totalmente digno, totalmente amável, totalmente digno. Eu gostaria que vocês amável, totalmente digno. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por gentileza. Eu queria que você cantasse assim no fundo do teu coração, tirando esse louvor lá do íntimo do teu coração, dizendo: você não está aqui para ouvir pastor Isaías, pastor Marinho, você veio aqui para adorar a Deus. Está fazendo isso. Glória a Deus. E esse cântico, se você cantar no fundo da tua alma, do teu coração, você vai se arrepiar nesse lugar. Amém? Não estamos aqui buscando nenhuma emoção nova. Nós estamos aqui buscando o Senhor. Amém. Diga o que você veio fazer. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Para mim, só as irmãs agora dizendo assim: eu vim para adorar. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: recebe, Senhor. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém? Amém. Pode se acertar? Amém? Amém. Pode se acertar? Por gentileza, abra a sua Bíblia
livro Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Você crê nisso? Diga amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, que penetra as juntas e as medulas. Ó Deus, que não fica nada diante da Tua palavra a que ela não possa penetrar. Senhor, eu não entendo que eu tenho em mim mesmo condições de falar das Tuas grandezas, do Teu amor e da Tua graça, a não ser com a Tua ajuda. Usa-me nesta noite, para que neste lugar Tua igreja seja edificada, e que nós sempre diminuamos, mas que o Senhor cresça, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém? Amém. Pode. Amém. Irmãos queridos, no decorrer de toda a história da humanidade, homens e mulheres de Deus, no decorrer de todo Deus, no decorrer de toda a sua história, acontece duas coisas na vida daqueles que são homens e mulheres de Deus. São, conforme nós acabamos de ler na palavra, do Senhor, as experiências de ordem pessoais, experiências de ordem coletiva. E no decorrer de toda a nossa existência, nós que cremos no Senhor, entregamos a nossa vida nas mãos dele, e no decorrer de toda a história da humanidade, daqueles que amam a Deus e que glorificam o seu santo nome, passaram por experiências assim. E aí nós podemos ver algumas experiências que foram experiências coletivas do povo de Deus. Pode ter certeza de uma coisa: nós não vamos nos demorar nesta noite, nesta mensagem. Vou parar assim e concluir aquilo que Deus mandou dizer para vocês, amém? E pode ter certeza que seremos objetivos. Portanto, aproveite, preste atenção. As experiências coletivas que nós conhecemos do povo de Deus são experiências que são importantes para nós também. E no decorrer da história, nós conhecemos a questão de Jericó. Existem muros de Jericó, existem muros, muralhas na vida do povo de Deus, que só vão cair se houver uma coletividade. Amém, povo de Deus? Amém. E assim como aconteceu com Jericó, o povo de Deus passou por uma experiência coletiva e deram voltas em obediência ao que mandou a palavra de Deus, e da forma que Deus mandou, assim foi feito. E diz que não era para gritar, e era só para gritar no último dia, na última
experiência coletiva, e a vida de cada uma deles ia ser edificada para a glória de Deus. Você certamente, junto com esta comunidade, orientada por este pastor, deve ter passado algumas experiências que são coletivas, amém? Juntos aqui neste lugar, vendo Deus operar, vendo muralhas caírem, que são muralhas, que são batalhas comuns, mas também existem alguns mares vermelhos que vocês se depararam, e eu tive notícia de alguns. Estava aqui, tudo caminhando numa tranquilidade, até conversei com esse abençoado, e ele disse: Marinho, a prefeitura esteve lá. E ele disse: Marinho, a prefeitura esteve lá. Vocês lembram dessa batalha coletiva? Amém, penteado? Cadê o penteado? Diga amém. Amém. Diz Vila Souza, diz amém junto. Amém. Melhorou. Você viu como fica melhor? Vai melhorando. Eu tenho certeza que este povo aqui passou por esta experiência coletiva, e todos deram glória a Deus, porque aquele problema não era para pior, mas era para melhor. Vocês estão vendo com seus próprios olhos o que Deus pode fazer quando uma coletividade decide passar por uma experiência com Deus em coletividade. Caiu ou não caiu a muralha, irmão? Caiu ou não caiu a muralha, irmão? Com esse amém parece só cair um tijolo para vocês aí. Com esse amém parece só cair um tijolo para vocês aí. Essa muralha caiu ou não caiu, irmão? É isso aí. Agora caiu foi tudo, pastor. Ficou um tijolo. E quem é aquele que estava pensando em dormir, agora acordou-se para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Esperto tu que estás pensando em dormir. Porque esse pastor grita mais do que esse pastor. Porque eu sei que ele grita também. Por isso que já percebi que grita também. Por isso que já percebi que baixaram o microfone de leve. Sim, ó. Aí o irmão fala assim: é isso aí, baixa aqui, ó. Fazem isso com o senhor também, né, pastor? Eu desconfio que fazem também. Mas também no Jordão, em que esse povo aqui, porventura, passou coletivamente, precisou fazer algo que para atravessar o Mar Vermelho não precisou. Diz que o povo, para atravessar o Jordão, teve que molhar o pé primeiro. Eu imagino que nessa coletividade, a igreja de Jesus teve que pôr o pé na água primeiro. Antes de ver abrir, eu quero te lembrar nesta noite, essa coletividade do Senhor, este grupo de pessoas que pertencem a Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, povo de Deus? Igreja de Deus, que não entendeu ainda, no íntimo do seu coração, que cristianismo sem desafio não é cristianismo original. Igreja de Jesus, que está esperando que Deus mande dinheiro ou recursos para poder sentar e fazer projeto, ainda não entendeu que tem que pôr o pé na água, porque Deus não aprova pôr o pé na água, porque Deus não aprova projeto que não existe. Ele quer ver a tua fé como igreja de Jesus, e você pague a tua fé como igreja de Jesus, e você pague o teu projeto. Apresenta a Deus, tem que pôr o pé na água. Amém, povo de Deus? Apresenta a Deus, tem que pôr o pé na água. Amém, povo de Deus? Aleluia. Pé na água. Amém, povo de Deus? Aleluia.
coração nesta noite, amém? Uma vez eu convidei um amigo para pregar, pastor Israel. E aí, ele veio pregar, e antes de começar a mensagem, ele disse uma coisa. E quanto mais ele falava, me angustiava no meu coração. E ele começou assim, irmãos, tamanha responsabilidade de aqui pregar para os irmãos. Nós, quanta gente tem aqui, se eu usar para os irmãos, nós, quanta gente tem aqui, se eu soubesse assim, sei lá. E ele começou a falar umas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, quase que eu dizia, deixa que eu prego. Eu vim aqui trazer um recado de Deus para você. Amém. E eu estou dando esse recado, e é de Deus no teu coração. Amém. Fica bem atento que tem mais. Para passar o Jordão, olha, eu disse que tem mais, e tem um homem cheio de fé que disse, glória a Deus. Para passar o Jordão, foi diferente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, meu Deus, ele voltou para o mar. O Mar Vermelho, aconteceu algo. É uma experiência coletiva mesmo. Porque quando Moisés clamou a Deus, o Senhor disse assim, Moisés. O Senhor disse assim, Moisés, por que clamas a mim? Comece a marchar sozinho. Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse? Ele disse como? Diga a essa turma aí, esse bando de reclamão, que estão com medo aí, mas diz que eles marchem. E o que você tem na mão aí, Moisés? Eu tenho aqui o cajado, então usa ele, igreja de Jesus. O cajado, então usa ele, igreja de Jesus. Existem experiências que são coletivas, e que a igreja tem que começar com o que tem na mão. Você é a igreja de Jesus? Amém. O que você tem na mão? Bíblia. Amém. Bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. 1900 não vai fazer conta. Não vai fazer conta. Eu estou gostando de estar aqui com os irmãos nessa noite. Meu coração está alegre, porque nós nos alegramos quando estamos em comunidade, glorificando a Deus. Meu Deus, quantas folhas será que ele tem ali debaixo daquela Bíblia? Só Deus, irmão. Mas também, queridos e amados irmãos, o Senhor, de vez em quando eu sinto o pensamento dos irmãos. É assim. Irmãos, mas Deus não quer simplesmente falar em coletividade, amém, meus irmãos? Amém. Deus tem um particular sempre para tratar com você. E Deus falou com um camarada chamado Pedro. Deus falou com um camarada chamado Pedro. Tem gente que chama ele de Pedrão, né, pastor? Pedrão. E às vezes chama ele de Pedrão também. Mas meditando nessa palavra, eu senti de Deus no meu coração que Pedro se achava um Pedrão também, viu? Pedro se achava um Pedrão também. Ele se achava um Pedrão. Até Jesus falando. Até Jesus falar. É assim, quanto mais aumenta o microfone, eu baixo a voz, tá? Então, quanto mais baixo o microfone, eu aumento a voz. Quando Jesus perguntou para ele, Pedro, estava tudo bem, ele estava se sentindo o maior Pedrão do pedaço. Tem algum Pedrão por aqui?
Essa mensagem é para você, Pedrão. Tem alguma Pedrona? Pegou mal. E quando Jesus perguntou, primeira vez, ele respondeu: eu sou Pedrão. Amo o Senhor. Na segunda-feira, o Pedrão ficou comendo as pedras. Na segunda vez, segunda-feira é depois do domingo. É que hoje é sexta e eu já estou pensando na segunda, então passado que eu estou. Irmãos, na segunda vez, ele já diminuiu um pouco o volume. E na terceira vez, ele disse: eu não sou Pedrão coisa nenhuma. E cada vez que ele respondia, o Senhor disse assim: então tu és Pedro, Pedrão, faz isso para mim, Pedro. Você é Pedro, você me ama, então faz isso para mim, Pedro. Então você me ama. E por último, ele disse uma frase assim, que eu não sei quantos de vocês já disseram essa frase, mas eu já disse para o Senhor muitas vezes. Eu disse: Senhor, eu não sou Pedrão coisa nenhuma, tu sabes o que eu sou de verdade. Tu sabes, né? Tu sabes, o Senhor sabe o que você é de verdade. E toda vez que você entender que realmente você está na presença do Senhor, não é por conta dos méritos, nem dos teus olhos verdes, nem dos teus cabelos castanhos ondulados, nem do seu sorriso maravilhoso, nem de suas roupas, dos seus perfumes, dos seus talentos. Você canta tão bem, você se expressa, você é o cara, você se expressa, você é o cara, você é a mina, você é o Pedrão, você você é tudo. Você não é nada, porque sem Deus nós não passamos de pó. E aí, quando o Espírito Santo entra em nós, percebe o que ele pode fazer através de um punhado de pó. E aí Pedro foi um que aprendeu. Mas teve outro camarada chamado Jó, que ele, homem reto, vivia uma vida que agradava a Deus, oferecia sacrifício pelos seus filhos, tinha cuidado de agradar a Deus com seus procedimentos, homem íntegro. Jó era Jó. E aí, ele naquela condição, ele achava que já entendia esse negócio assim, a respeito de Deus. Sabe qual é o tema da nossa mensagem nesta noite? Sabe qual é o tema da nossa mensagem nesta noite? Ao Deus da minha vida. Guarda aí no teu coração, porque Deus agora está te chamando, e eu espero que você venha a uma experiência pessoal com Ele. Porque quando você estiver se achando Pedrão, você ainda não tem uma experiência pessoal com Ele. Mas que é isso, pastor? Tem uma experiência pessoal com Ele. Mas que é isso, pastor? Já batizou? Já dou oferta? Já até compartilho? Jó também era assim, viu? Não estamos falando aqui de salvação, eu estou falando de uma questão de experiência com Deus, que é o que vai te sustentar na tua vida de verdade. Porque experiência coletiva é muito boa, mas na hora H o que te sustenta é a tua experiência individual. Amém? É essa frase que Pedro falou: Senhor, tu sabes. É você admitindo
naquele momento Pedro começou de verdade e de fato ter uma experiência com o Senhor. E aí Jó, gente boa, homem íntegro, e ele passou por alguns estreitos, porque Deus falou assim: vem cá, eu preciso conversar contigo em particular, Jó. Eu entendo, irmãos queridos, que nesse exato momento eu creio, e ninguém aqui vai fazer aqui aquela sessão ridícula de adivinhação e dizer: tem gente aqui passando por esse momento, tem gente aqui passando por aquele momento tal, tentando adivinhar, porque para isso, passando por aquele momento tal, tentando adivinhar, porque para isso não fomos chamados, né, galera? Para isso não fomos chamados. Mas eu tenho certeza absoluta, porque o Espírito Santo não estaria falando no coração de vocês sobre isso se não tivesse aqui esse caso. Porque Deus é um Deus que é todo sábio e Ele é todo útil. Amém? É todo sábio e Ele é todo útil. Amém, irmãos? A economia de Deus. Deus não desperdiça palavra. E como Jó, Deus chamou Jó e falou: vem cá, você acha que me conhece, mas vem aqui que eu preciso conversar com você sobre umas coisas. E alguém chegou para Jó, depois que Deus disse aí, falou assim: escuta, ó, a tua família foi dizimada, o teu gado, tudo que você tinha, tudo que você considerava. E aí Deus começou a conhecer Deus. Jó começou a conhecer Deus de uma forma diferenciada, porque ele conhecia, porque pessoas falavam de Deus para ele, da bondade de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus, e ele já era fiel só de ouvir falar. Imagina aí, povo de Deus, ele já era fiel só de ouvir falar. Mas Deus falou assim: eu quero bater um papo contigo mais sério, Jó. Se Deus está chamando você a uma conversa mais séria nesta noite, diga: Senhor, eis-me aqui. Amém? Amém. Diga: Senhor, eis-me aqui. Amém? Amém. Quem sabe você já está aí nesse caminho aí de Jó, pastor misericórdia. É esse tipo de mensagem que não se prega muito, que não é triunfalista, que não deixa você sair daqui se sentindo maior do que Deus. Não é esta mensagem que a Bíblia enfatiza, que a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, e com Ele podemos todas as coisas, e que Ele é o esconderijo do Altíssimo, e Ele é sombra onipotente, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você quer paz? Aleluia. Ele é assim mesmo, todo poderoso, digno de glórias e de louvores. Irmãos, Jó, no final do livro que tem a história dele, ele declara: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó tinha acabado de ter um particular com Deus, porque num determinado momento da vida de Jó, quando tudo tinha sido tirado, quando tudo tinha sido tirado da mão dele, de ordem material e até sentimental, a mulher dele disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Depois de ouvir todas essas coisas, ele disse assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus quer ouvir, quando Ele chamar você para conversar no canto, no momento da tua vida, Ele quer ouvir isso, essas frases da tua boca, porque lá no final dessa história, você vai perceber
que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tem outro camarada também chamado José. E ele contou uma história para os seus pais e para os seus irmãos. E Deus chamou esse camarada também para conhecer. O Deus da vida de Abraão, o Deus da vida de Jacó, o Deus da vida de José. É legal a gente saber que Ele agiu na vida deles também. Mas Deus está te chamando nesta noite para viver não a fé que teve Abraão, lá em Abraão, mas viver a fé que teve Abraão em você também. Amém. Ouvi este absurdo, eu não sei quantas pessoas já ouviram, alguém dizer assim: se você não tem fé nesses grandes plenários, nada contra, para vir aqui na frente e receber do Senhor, venha pela minha fé. Está repreendido em nome de Jesus. Eu posso vir ao bem dessa igreja? Um homem dizendo: venha pela minha fé, porque se você não tem, eu tenho, e bendito seja o nome do Senhor. Não, bendito tem, eu tenho, e bendito seja o nome do Senhor. Não, bendito seja o meu nome. Eu vejo essas pessoas assim: venha pela minha fé. Isso é charlatanismo, não tem respaldo na palavra do Senhor, porque a tua fé é a tua fé. Ao Deus da vida de Abraão, ao Deus da vida de Sara, de Isaac, tudo bem, mas Ele quer que você chame Ele o Deus da minha vida. Você pode repetir comigo, já que está quase acabando o momento da mensagem? Ao Deus. Só esse lado, por favor. Ao Deus da minha vida. Ele é o Deus da minha vida. Só esse pessoal aqui. Ele é o Deus da minha vida. Só esse pessoal do meio aqui. Ele é o Deus da minha vida. Esse pessoal daqui. Ele é o Deus da minha vida. Agora todo mundo junto? Ele é o Deus da minha vida. Vamos aí, vamos aí. Ele é o Deus da tua vida. Aplauda Ele mais forte. Ele é o Deus da vida. Aplauda Ele mais forte. Ele é o Deus da minha vida, da tua vida. Pode vibrar. Glória a Deus. Vai ficar bonito na adoração. Que barulho é esse? Estão louvando Deus na vida deles. Que Deus que é eterno, que tirou do poço de fama, de pecado, tirou das trevas, levou para a luz e mantém na luz. Aleluia! Glória a Deus! Então deve ter acabado a mensagem, tá bom ainda não? Tá bom ainda não? Amém. Porque se eu não entregar a mensagem toda, eu não vou dormir direito. Mas já está terminando. Ele disse para os seus pais e seus irmãos, assim: escuta, o sol e a lua vão se curvar diante de mim, e os peixes, vão se curvar também, que são os meus irmãos. Eu sou o José. Então José disse isto porque ele tinha uma experiência com Deus. O pai dele tinha falado para ele de Deus. A mãe: sai dessa caixa porque ela não te pertence. Isso aqui é tudo de Jesus, amém, igreja? Vai embora.
brincadeira com a irmã que escorregou a mão, né, irmão? Vocês também, né, ficam vendo, que é isso? Vocês viram falar amém, viu, você? Só porque a irmã, tadinha, foi ela ali, ó, ficou vermelha daqui. Tadinha, não foi nada não, viu, irmão? Só brinquei com vocês. Irmãos, já que vocês estão animados, vamos lá. Ó, Jesus, ô glória, Jesus, aquele José disse isso, irmãos, e ele conhecia Deus, e Deus falou assim: escuta, José, deixa eu bater um papo com você, que você conhece, que eu ouvi falar, mas agora eu quero me apresentar a você, irmãos. Depois que José disse que o sol e a lua iam se curvar diante dele, Deus falou assim: vai acontecer de você ser jogado num buraco do José. Depois que o sol e a lua iam se curvar, ele ficou sabendo que ele sonhou, mas tinha um buraco que o José ainda ia cair nele. Pode ser que você esteja dentro de um pastor, que Deus te livre, mas se estiver, escuta a mensagem que Deus tem no teu coração nesta noite, porque Deus tinha prometido coisas tremendas para José e cumpriu, amém, meus irmãos? Amém. Mas antes de se cumprir havia um buraco, e depois do buraco havia uma calúnia, e depois da calúnia haviam grades, prisões. O sol e a lua iam se curvar diante de José, e haviam traições, e houve tanta coisa na vida de José. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que você atende no final da existência de José, porque o sol, conforme disse Deus, não duvide da promessa de Deus no teu coração, jamais, não duvida, porque se ele disse que o sol vai se curvar, o sol vai se curvar. Pelo menos o pessoal desse lado disse amém, entendeu? Pelo menos o pessoal desse lado disse amém, entendeu? Se ele disse que os peixes iam se curvar, vai se curvar, mas vai ter, quem sabe, um buraco, uma calúnia, uma prisão. Mas Deus vai cumprir a palavra dele, porque ele cumpre tudo que fala. Você se recorda? Também tinha um pessoal. Você se recorda? Também tinha um pessoal que, muito inteligente, temente a Deus, que orava 3 vezes por dia, e que eles foram para o cativeiro. Irmãos, eles foram para o cativeiro de uma forma que muito me impressiona, porque esse negócio do povo de Deus às vezes passa por momentos de cativeiro, de deserto. É assim mesmo, né, pastor? Passa mesmo, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. E é interessante que Deus, ele avisa para o seu povo. Ele não faz nada sem avisar para o seu povo. E ele avisa. E às vezes, quando Deus avisa, o irmão ou a irmã já começa a chorar. Agora já começa a chorar. Ai, meu Deus, o cativeiro foi anunciado. O cativeiro está chegando. O cativeiro foi anunciado. Que Deus avisa mesmo. Deus prepara, amém, irmão? Ele prepara, ele avisa. E começa a chorar. E começa a prantear. E começa, ai meu Deus, o cativeiro. E começa a chorar de uma forma terrível. Imagina Deus olhando e falando assim: será que eu devia ter avisado mesmo? E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego enxugaram as lágrimas, respiraram fundo e foram em direção ao cativeiro com resignação, porque eles sabiam. O cativeiro com resignação, porque eles sabiam quem estava indo com ele em direção ao cativeiro. Você acredita nisso, irmão? Levanta a tua cabeça nesta noite, enxuga essas lágrimas, respira fundo, estufa o peito e
vai andando em direção ao cativeiro, dizendo assim: olha, me aguarde que eu estou chegando aí, eu não vou só não. Eu não vou só não. Enxuga as tuas lágrimas, levanta a tua cabeça, encara o teu cativeiro, porque ele não é maior do que aquele que te permitiu passar. E lá no cativeiro, pastor, pelo amor de Deus, ainda teve um leão, e ainda teve uma fornalha que foi aquecida, não uma, não duas, não três, mas 7 vezes mais. Está sentindo calor? Calor? Mas eu quero, para finalizar desta noite, enfatizar para que você não esqueça, porque lá na fornalha, o quarto homem apareceu lá. Amém, irmãos? O leão faminto perdeu a fome. Aquele que se achava Pedrão, chegou à conclusão. Aquele que se achava Pedrão chegou à conclusão de que ele não era Pedrão coisa nenhuma. E ao ponto de dizer assim: Senhor, tu sabes, eu sou quase nada. E teve um outro homem também, e aí eu estou encerrando, meus irmãos, chamado Paulo, que ele disse assim, quanto a mim, ninguém me moleste, disse assim, quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago comigo, no meu corpo, as marcas de Jesus. Você diz amém? Amém. Eu também digo amém. Mas antes de ele fazer essa observação, estava à frente dele uma tempestade, uma cobra e uma ilha. Isso é título de um livro que eu não sei quantos irmãos aqui já leram, mas vale a pena ler. Quem já leu esse livro? Uma cobra, uma tempestade e uma ilha. Irmãos, eu creio que o Senhor está falando no teu coração nesta noite, e você deve sair daqui dizendo: este é o Deus da minha vida. É o Deus da minha vida, não é o Deus de Paulo, não é o Deus de Paulo. Eu sei que algumas pessoas estão exatamente no meio desses processos, porque é assim mesmo a vida, mas saiba que lá no final você vai dizer como Paulo: quanto a mim ninguém me molesta, porque eu trago. Você vai dizer como Paulo: quanto a mim ninguém me molesta, porque eu trago comigo uma experiência pessoal por Deus. Eu trago experiência pessoal por Deus. Eu trago. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu vou pedir permissão para cantar um cântico encerrando, que diz, que fala sobre renovar a unção. Vamos colocar em pé, e com esse cântico nós vamos encerrar a meditação desta noite. E você vai declarar e quer sempre estar. Aleluia. É um momento de você com Deus, porque Ele me colocou alguns desafios nesta noite. Pastor Isaías, me desculpe, eu extrapolei o horário. Desculpa. Próxima vez eu. Mas o cântico diz assim: quero sempre estar diante dele. É diante dele.
instrumento. Quero ver a igreja. Pronto. E o quê? Você está pronto? Além do véu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos subir para o céu, irmão. Olha a igreja cantando. Jesus nas nuvens, as trombetas tocando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quero conquistar. Oh, glória a Deus. Declara. Vai, corações. Vai, critiar. Vai, igreja de Jesus. Aleluia. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Aleluia! Além do véu. Glória a Deus. Meu coração, eu quero conquistar. Uma só palavra aqui vai fazer a minha vida. Isso. Ei, vem ajuda. Ouvindo fala, creio. Sei que só em ti, só no Senhor, o inimigo quiser me combater, que me faça temer. Unção imbatível ser. 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 Aleluia. Vou fazer um apelo aqui. Se você sentir no coração, saia do seu lugar. Vou fazer esse apelo aqui agora. Eu não sei se tem alguém aqui que ouvia falar do Senhor e nunca fez uma decisão ao lado de Jesus. Não sei. Acho que nessa noite. E nunca fez uma decisão ao lado de Jesus. Não sei. Acho que nessa noite você entendeu que o Deus que você precisa
É um Deus que age pessoalmente. Amém. E que quer entregar sua vida nas mãos desse Deus, desse Jesus. Você que veio aqui para visitar esse Deus todo-poderoso que você ouviu aqui os louvores, você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus? Levante em suas mãos para coroar esse trabalho, dizendo: eu aceito, eu entrego a minha vida nesse Deus, na mão desse Deus todo-poderoso. Tem alguém aqui nesta noite que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Levante de suas mãos. Tem alguém aqui nesta noite que conhece Jesus, mas está afastado dos seus santos caminhos e quer voltar nesta noite? É noite de regressar para os braços do Pai. Levante sua mão. Estou voltando hoje, corajosamente. Levante sua mão, dizendo: eu volto para Jesus nesta noite. Tem alguém neste lugar? Tem alguém? Você é salvo, tem Jesus no seu coração. Glória a Deus, que bom. Mas você quer ter uma experiência mais pessoal com Deus, e já teve muitas experiências coletivas, mas você entende que precisa ter experiências pessoais com Deus e quer se aprofundar.